Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Leonardo Miranda e mais uma aula sobre progressão aritmética. Mas antes de continuar, que você se inscreva no nosso canal, que você deixe seu like e que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Isso é muito importante para que mais alunos, como você de escola pública, possa ter acesso a aulas de física, química e de matemática, além de biologia, com muita qualidade. Então na aula de hoje vamos falar de mais uma questão sobre progressão aritmética. A questão é essa aqui, olha só. Determine a PA é progressão aritmética, tal que o 10º termo seja 16 e o 5º termo seja 2. Bom, qual é essa PA que tem essa característica? O 10º termo é 16 e o 5º termo seja 2. Bom, galerinha, para você entender isso bem e resolver bem as questões que envolvem esse tipo de elaboração de questão, você tem que entender o seguinte, olha só. Importante isso antes da gente começar a responder. Olha só. O primeiro termo de uma progressão é sempre o A1. É o primeiro termo. O segundo termo vai ser o primeiro somado por um termo fixo, que é a razão. O terceiro termo vai ser o primeiro somado por 2 vezes a razão. O quarto termo vai ser o primeiro somado com 3 vezes a razão. Então, sempre nessa sequência. Então, observa só. Se o primeiro termo for 1, se eu colocar a razão igual a 3, então 1 mais 3, 4. Segundo termo. Qual seria o terceiro termo? O terceiro termo seria o primeiro, que é o 1, somado por 2 vezes a razão. Se eu coloquei a razão igual a 3, então você colocaria 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. O quarto termo vai ser o primeiro, que é o 1, somado com 3 vezes a razão. Se no exemplo que eu coloquei a razão for 3, 3 vezes 3 é 9, mais 1 é 10. Então, observa que você construiu uma progressão aritmética aqui. Ó. 1, 4, 7, 10. Qual seria o próximo? Se você perceber que a razão não é 3, então o próximo seria 13, depois 16, depois 19, e aí vai. Infinito, né? Infinitamente você pode ter uma série infinita aí. Mas observe que toda essa sequência aqui, dessa progressão, ela tem um termo fixo, que é a razão. Como é que você acha a razão? Você escolhe qualquer termo, exceto o primeiro, e subtrai do segundo. Então olha só, 19 menos 16, 3. 10 menos 7, 3. 4 menos 1, 3. Ou seja, a razão aqui é 3. Mas eu quero que você entenda essa sequência que eu coloquei aqui, ó. Você tem o primeiro termo, o segundo é o primeiro mais a razão, o terceiro é o primeiro mais 2 vezes a razão, o quarto é o primeiro mais 3 vezes a razão, o quinto é o primeiro mais 4 vezes a razão, o sexto é o primeiro mais 5 vezes a razão e assim por diante. Se você entendeu essa ideia, então você agora está apto para resolver a questão. Bom, então seguindo essa ideia, quem vai ser o 10º termo? Ora, o 10º termo da progressão vai ser o primeiro termo somado com 9 vezes R. Sempre nessa estrutura, olha só. Se você quer o 10º termo, vai aparecer sempre o A1 somado com 1 vez a menos a posição que está aqui. Então, você quer 10, 9R. Se eu quisesse o 20º termo, o 20º termo vai ser o A1 mais 19R. O 30º termo seria o A1 mais 29R. Sempre 1 a menos do que a posição que está aqui. Então, olha só. Se aqui tiver o A10, quer dizer que a posição desse termo é o 10º lugar na progressão, então aqui vai aparecer sempre 1 a menos. 10, então aqui aparece 9. Se aqui fosse o 11º termo, aqui seria 10R. Se aqui fosse o 8º termo, 7R. E assim por diante. Então, o 10º termo é escrito dessa forma. E o 5º termo? Bom, o 5º termo é o A5. Quer dizer que a posição do termo na sequência está na 5ª posição. Quem é o A5? O A5 vai ser o primeiro termo somado com quanto? Vai lá, galerinha, pensa um pouquinho. Somado com quanto aqui? Se o A10 foi A1 mais 9R, o A5 vai ser o A1 mais... Exatamente, 4R. 1 a menos do que aqui. Bom, então aqui a gente já tem mais ou menos a estrutura do que a gente quer resolver. Perceba que já está montado aqui um sistema de equações, onde eu tenho 2 variáveis.
Professor Leonardo, duas não são três, não? Não, são duas. Porque o valor do A10 eu tenho, ó. O décimo termo vale quanto? 16. Então, vou escrever aqui, ó. 16 é igual a 1 mais 9R. E o quinto termo também eu sei o valor. Vale 2. Então, 2 é igual ao A1 mais 4R. Agora eu vou resolver esse sistema com essas duas variáveis, tá? O A1 e o R. Eu tenho que saber quanto vale esses dois termos aí. Como é que eu resolvo isso aqui? Bom, isso aqui é um sistema de equações. Você tem alguns métodos para resolver. Você pode resolver ele pelo método da substituição, onde você escolhe uma variável para isolar e resolver a equação. Você pode resolver pelo método da adição também, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que é esse método. Pode fazer pelo método matricial. Logo, logo a gente vai gravar algumas aulas sobre matrizes e você vai entender como é que resolve isso aqui pelo método matricial. Se você já é um aluno de terceiro ano, provavelmente você já sabe resolver isso aqui por meio de matrizes. Eu vou escolher o método que eu particularmente gosto bastante, que é o método da adição. Como é que funciona o método da adição? O método da adição, ele consiste em você somar as duas equações de tal forma que na soma uma das variáveis seja cancelada. Então olha só, do jeito que está aqui, será que se eu somar termo a termo as variáveis se cancelam? Vamos lá, 16 mais 2 dá 18. A1 mais A1, 2A1. 9R mais 4R dá 13R. Observe que as duas variáveis A1 e R continuam. No método da adição, a ideia é que uma delas seja cancelada. Então, o que eu posso fazer aqui? Bom, eu posso escolher uma dessas duas equações para multiplicar ela, por exemplo, por menos 1. Por que, professor, por menos 1? Porque se eu multiplicar por menos 1, A1 vezes menos 1 vai ficar menos A1. E aí, quando eu somar com esse, é cancelado, fica zero, ele some esse termo, que é o desejo do método da adição. Então, eu vou multiplicar a equação de cima inteira por menos 1. Inteira. Importante isso. Então vai ficar assim, ó. Menos 1 vezes 16 dá menos 16. Menos 1 vezes A1 dá menos A1. Menos 1 vezes 9R dá menos 9R. A equação de baixo eu não multipliquei por nada, então vou só repeti-la. 2 é igual a 1 mais 4R. E agora eu vou ver se o método da adição já resolveu o meu problema. Vamos ver, ó. Menos 16 mais 2 dá menos 14. Igual, menos A1 mais A1 cancela. Opa, era isso que eu queria. Perfeito, a multiplicação por menos 1 que eu fiz aqui era o ideal para cancelar o A1. Menos 9R mais 4R dá menos 5R. Agora eu vou resolver essa equação aqui, ó. Esse termo não pode ficar negativo, vou multiplicar por menos 1. E aí eu vou ter o seguinte, ó. 5R, ele era negativo, então fica positivo, e o menos 14 fica 14 positivo. R é igual. O 5 está multiplicando, passa dividindo, e aí você tem 14 quintos. É o valor da razão. Professor, que resposta feia com fração? Sim, não tem problema nenhum. Não dá para simplificar essa fração, então o valor do R, 14 sobre 5. Beleza? Agora eu vou procurar o primeiro termo da sequência. Quem é o primeiro termo da sequência? Quem é o A1? Bom, para mim achar o A1, eu vou ter que escolher qualquer uma dessas equações para resolver. E aí você veja qual é aquela que você acha que é mais fácil resolver, tá bom? Pode ser a primeira aqui ou a segunda aqui, ou até mesmo essas duas também, não mudaria nada. Eu vou pegar, para ficar mais simples, essa de baixo aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó. 2 é igual ao A1 mais 4R. Quem é o meu R? Bom, o meu R eu já sei que é esse valor, eu já descobri. Então, 2 é igual ao A1 mais 4 vezes 14 sobre 5. 2 é igual ao A1 mais 4 vezes 14 vai dar 56 sobre 5. Esse 56 sobre 5 eu posso passar ele para cá. Então eu vou ter que A1 é igual a 2, não mudou de sinal, né? Quem vai mudar de sinal é só esse cara. Se ele é positivo, ele troca para negativo. 56 sobre 5. E agora você tem que tirar o MMC aqui. Qual é o MMC entre 1 e 5? Bom, o MMC entre 1 e 5 é o próprio 5, não é isso? Então olha só, coloco o 5 aqui de baixo. 5 dividido por 1, 5. Vezes 2, 10.
menos 5 dividido por 5 dá 1, vezes 56, 56. Moral da história, 10 menos 56 dá menos 46 sobre 5. Esse é o primeiro termo da minha sequência. E agora eu posso escrever. Quem é essa minha PA? Bom, se eu já sei o primeiro e já sei a razão, então a minha PA vai ser o primeiro termo, menos 46 sobre 5. Quem é o segundo termo? O segundo termo vai ser esse cara somado com a razão. E aí eu vou fazer a continha aqui em cima para você, ó. Para você saber quem é o segundo termo. Vai ser o primeiro termo, menos 46 sobre 5, somado com a razão, 14 sobre 5. Ora, como os denominadores já são iguais, eu só vou repetir o denominador. E menos 46 mais 14 vai dar menos 32. Olha o segundo termo aí. Quem é o terceiro termo? O terceiro termo vai ser esse camarada somado com a razão. Então eu vou pegar menos 32 sobre 5 somado com a razão. 14 sobre 5. Ora, como os denominadores são iguais, eu vou repetir o denominador. E aí eu vou subtrair aqui, ó, menos 32 mais 14 vai dar menos 18, menos 18. Então, menos 18 sobre 5. E assim você vai ter todos os outros termos da PA. Se você quiser fazer o teste, para chegar, por exemplo, no quinto termo, vamos chegar só até o quinto para vocês verem como é que ficaria, como bateria exatamente no 2. Então vai ser esse termo aqui, menos 18 sobre 5, mais 14 sobre 5. Isso aqui vai dar menos 4 sobre 5. Quem é o quinto termo? Bom, o quinto termo tem que ser 2. Se não for 2, o professor Leonardo errou a conta. Quem é o quinto termo? O quinto termo vai ser o quarto termo, menos 4 sobre 5, mais a razão, 14 sobre 5. Bom, como o denominador aqui é igual, eu posso repetir o denominador aqui. Menos 4 mais 14 dá 10. Opa! 10 sobre 5 é exatamente o 2. E aí, fechou. Está correta a operação. E se você continuar, com certeza, no 10º termo você vai encontrar o 16. Beleza, galera? Então, essa foi mais uma aula de progressão aritmética. No próximo vídeo, vamos falar sobre soma dos termos de uma progressão aritmética, da soma dos termos sobre uma PA. Então, já aguarda o próximo vídeo aí, que isso vai ajudar bastante a você para realizar as provas do PAS, Enem, dos vestibulares e das provas que você tem de enfrentar em cada bimestre aí no seu ano letivo. Um grande abraço, fique com Deus, bons estudos e até a próxima.